Ouvimos a oração de Neemias de uma forma muito suplicante. Ele se dirige, faz os seus pedidos e também assim nós devemos confiar muito. Essa oração, se for do agrado, de Deus, pedir ao Senhor que possa atender nossas orações, mas sermos fiéis à oração, pedir com confiança e sempre recordando que o Senhor nos atende. Como já refletimos em outros momentos, devemos pedir como filhos, e o Senhor nos atenderá sempre como um Pai. E assim então vemos que tudo isso foi concedido ao profeta, ao Neemias, para que ele pudesse retornar à sua terra, estar ali com o seu povo, estar na Judéia, enfim. As orações dele diante de Deus e também a sua súplica tocou o coração do rei Artaxerxes para que ele pudesse então ser liberado. Não percamos nunca a confiança em Deus, insistentes na oração, confiantes em Deus, sabendo que o Senhor está sempre cuidando de todos nós. E vemos o Salmo 136 na sua beleza, junto aos rios da Babilônia, nos sentávamos chorando. Nossos algozes nos pedia, cante para nós algum canto de Sião. Como haveremos de cantar os cantares do Senhor numa terra estrangeira? Se de ti, Jerusalém, responde Deus, eu me esqueci que resseque a minha língua, que se colhe ao céu da boca a minha língua e resseque a minha mão. Esse salmo também nos coloca nessa situação de quanto estamos caminhando aqui. Não podemos pensar aqui como algo definitivo, mas que o céu seja a saudade futura, é um lugar que é onde queiramos estar com o Senhor. E como bem diz o Salmo, como poderemos cantar os cantares do Senhor se aqui estamos nessa terra estrangeira, mas a parte de Deus a resposta, eu me esqueci de ti. Assim, as súplicas que ouvimos de Neemias na primeira leitura encontram essa ressonância no Salmo. Nunca te esquecerei. Então Deus fez uma aliança e faz uma aliança com todos nós, que nunca nos abandonará, sempre cuidará de nós. Então, muitas vezes também fazemos essa aliança entre nós. Quantas e quantas vezes fazemos promessas de amores às pessoas que amamos muito. Nunca te deixarei. E de fato, se a gente pensar com o coração de Deus, não existe distância. E mesmo que a morte venha interromper o convívio próximo, nunca deixaremos as pessoas que amamos. Nos unimos pelo coração de Cristo nas orações e também através da comunhão dos santos no corpo de Cristo, que é a Igreja. Então, assim, sempre em oração, em comunhão profunda. No Santo Evangelho, aqui vemos as propostas, Senhor, te seguirei. Que bom se a gente possa exclamar isso, Senhor, quero te seguir. Mas algumas coisas acontecem, eu vou para onde eu for. E Jesus vai dizer as condições de que Ele mesmo vive. Ou seja, Cristo quer que entendamos que não é possível estar como seguidor dele e se não quisermos abraçar a cruz. Então, assim, vemos como que para seguir Cristo é preciso, então, ser laboriosos, trabalhar sempre e querer abraçar a cruz do Senhor. Jesus vai dizer a outro, você venha, segue-me. E esse dirá, posso primeiro enterrar meu pai? Não é que Jesus está mandando descobrir uma das obras de misericórdia, da sepultura aos mortos, mas é para dizer que a gente tem que ter um desapego, um jeito de olhar para Deus, colocando-o em primeiro lugar. Então, o exemplo que Jesus usa no Evangelho é muito duro, mas é para nos ajudar a pensar também que é preciso primeiro estar em Cristo para amar com o coração de Cristo as pessoas. Então, de modo algum, ele não está se opondo aos amores que a gente deve ter pelos nossos, mas que a gente saiba colocar Cristo em tudo e em primeiro lugar. E muitas vezes são exatamente os familiares que nos roubam do melhor que podemos dar para Deus. Por justas causas, não, você não pode ir, fica aqui em casa hoje, ou você está abandonando a família, mas o que vemos que muitas vezes por detrás disto não está
uma retidão, vamos dizer assim, de deixar as pessoas estarem a serviço ou próximas mais de Deus. E outro dirá a Cristo: eu vou te seguir, Senhor, mas quero antes despedir-me dos meus familiares. Então ele mesmo coloca uma condição que a gente reflete muitas vezes sobre coisas justas. Quais são as coisas justas? O amor aos familiares, o trabalho que devemos para nos manter, são coisas todas justas. Mas temos atenção que exatamente pelas coisas justas nós nos prendemos no serviço a Deus. Santa Teresa d'Ávila irá dizer: pode um fio pequeno que seja prender uma ave no seu voo ao infinito. E de fato, são pequenas coisas justas que ali estão porque é nosso dever, que pode nos impedir de estar inteiramente no Senhor. Celebramos hoje nossa querida e amada Santa Teresinha do Menino Jesus. De o seu grande ensinamento, ela é doutora da Igreja, fala-nos sobre a filiação, a importância de sermos filhos. E aqui a filiação que Santa Teresinha nos indica é a confiança dos pequenos. E aí vemos muitas coisas belas, né? Ela mesma irá dizer: Senhor, eu quero ser como um brinquedo velho. Um brinquedo velho, como a criança, às vezes fica lá no cantinho, esquecido. É um belo dia, a criança se apega àquele brinquedo velho, larga todos os novos e o trata com muito carinho. Então, assim, essa delicadeza de se deixar colocar nas mãos de Deus. Santa Teresinha marca sua vida por muitas ousadias. A ousadia de querer receber a primeira comunhão logo, a ousadia de querer entrar no Carmelo. Então, a ousadia própria das crianças, pensar coisas grandes, e que nós, adultos, à medida que vamos amadurecendo, vamos diminuindo também as nossas ousadias. Não fazemos mais loucuras de amor, não nos colocamos em situação de risco por amor. Vejam as crianças, pensam grande. Se perguntar a uma criança, elas querem ser só grande. E se pensarmos o que elas querem fazer, são sempre coisas que às vezes até nos assustam, né? Elas aprontam. Assim que devemos ter o coração e diante de Deus. E é isso que sugere-nos também Santa Teresinha do Menino Jesus. Depois, um tema muito presente na vida dela é a missão. Santa Teresinha queria ser missionária, queria sair pelo mundo, queria gastar sua vida, queria estar junto das pessoas. Aliás, como se traduz bem, né, aquela música que diz: quero ser um missionário, até quando o sol der luz, quero ter por itinerário toda a terra, ó Jesus. E aí vemos como Santa Teresinha tem muitos desejos. Aliás, num dos seus escritos que aparece na liturgia de hoje, eu fiquei diante ali de Jesus e me perguntava se eu quero ser tudo, mas ela sabia que havia limitações para isso. E ela mesma dizer, e eu entendi, no coração da igreja eu quero ser o amor. Encontrei a minha vocação, ser na igreja amor. Inspirados, aliás, na leitura do capítulo 12 e 13 de 1 Coríntios. Então, assim, vejam, ela percebeu algo que é muito bonito. Se não consigo com meus pés e com minhas mãos, vai meu coração. Aprender com Santa Teresinha exatamente isso. Se meus pés não conseguem, se minhas mãos não alcançam, se me faltam meios, vou com meu coração. Então, assim, no coração da igreja, eu quero o seu amor. E, enfim, o seu amor pela morte. Santa Teresinha não temia a morte. Aliás, sua mãe, que falava tão bonito, né, do céu, e ela chegou a dizer: mamãe, eu quero que a senhora morra, né? E, enfim, aí quando a mãe se assustou com aquilo: não, porque a senhora fala tão bonito do céu que eu quero que a senhora esteja lá, né? Então, que a senhora morra. Então, nesse sentido de querer para a mãe o melhor, né? E de fato, ela conseguiu não só ela se tornar santa, mas arrastou os pais também para a santidade. Então vejam, também ela mesma: quando eu morrer, eu quero passar o céu fazendo bem sobre a terra. E mandarei chuvas de rosas. Né? A gente vê que
há um coração muito juvenil em Santa Teresinha. A sua alta sabedoria a fez doutora da Igreja, mas ao mesmo tempo ela tem esse jeito muito simples, muito confiante, dizer que vai passar o céu jogando ou fazendo bem sobre a terra com chuvas de rosas, bastante inusitado, mas a gente sabe quantas graças pessoas recebem através dessa jovem. Pensamos a ela que faleceu tão nova, aos 24 anos, mas que tão bem fez e faz a Igreja, e que possamos então também ser como Teresinha, dispostos a fazer o bem aonde quer que estejamos, flores, rosas, perfume, que a gente possa deixar no coração e na vida das pessoas. Que nossa querida Santa Teresinha do Menino Jesus, Nossa Senhora, a Virgem do Carmo, interceda por todos nós.